Oi, Lisandra, tudo bem? Lisandra, boa noite. Sejão, meu querido, tudo bem? Como está a nossa Paraíba? Boa noite, boa noite, boa noite. Estou só colocando aqui nosso feed. A pergunta da noite é: como está a sua saúde mental? Como está a sua saúde mental? É o nosso papo hoje com a doutora Cláudia de Castro, que já está entrando aqui, tá? Boa noite, Anderson, Lívia, Dona Leni, tudo bem? Como é que tá por aí? Estamos saudáveis, né? Evelúcia, doutor Sérgio já falei, grande professor, doutor na verdade, né, mestre Sérgio, lá da Paraíba. Na verdade é metade maranhense e metade paraibano, né, não, Sérgio? Bem, gente, hoje a nossa proposta é conversar sobre um tema que acho que afeta todos nós, né? Que na verdade eu acho não, eu tenho certeza que afeta todos nós, que é a saúde mental. Em tempos de isolamento social, em tempos de fica em casa, a gente não foi preparado, não veio o manual, né? Os manuais foram produzidos à medida que a gente foi vivenciando essa nova realidade. E isso mexeu com muita gente, mexeu com todos nós, mexeu mais com alguns e menos com outros, né? E hoje eu convidei a doutora Cláudia de Castro para dar uma palavrinha com a gente, para mostrar um pouquinho sobre essa crise de ansiedade que atinge todos nós. Eu particularmente tive durante uma boa época aí um transtorno de ansiedade, e eu te digo com todas as letras que não é nada legal, viu? Só quem vivenciou o transtorno de ansiedade sabe muito bem como é você ter alguns tipos de sentimento, alguns tipos de comportamento que você não consegue controlar, até porque você não sabe o que está acontecendo. Eu diversas vezes confundi um surto de ansiedade com um infarto, por exemplo, né? Eu já fui para o hospital achando que eu estava infartando, até porque todo gordinho sofre com esse medo. Então, não é muito diferente. Então, num momento como esse, acho que é bom a gente conversar sobre isso, né? Paulinha, Pablo, Jonas, Ana, pessoal, boa noite, obrigado por estar aqui. Vamos lá, deixa eu chamar aqui para nossa sala de bate-papo a doutora Cláudia. Vamos lá. Cláudia Talentos vai dar uma palavrinha com a gente aqui para esclarecer um pouquinho sobre esse tema, né? Saúde mental. Claudinha, boa noite, tá me ouvindo aí de alto bom tom? Bom, eu estou ouvindo você. Você me ouve? Ouço, tá tudo perfeito, graças a Deus. Que bom ter com você aqui, viu? Gente, para quem não sabe, a Claudinha, a gente bateu um papo na TV, na rádio Timbira, né? No sábado, falando um Sim. pouco sobre o cenário atual. Foi lá que eu conheci a Cláudia, inclusive, né? Tive o prazer de ouvi-la falar e fiquei encantado, claro, com a naturalidade das palavras e com a propriedade, né? De quem conhece muito dessa vivência. E aí, Claudinha, é uma coisa que me toca muito esse tema, né? Exatamente porque, como eu estava falando para eles, não sei se tu chegou a ver, eu tive transtorno de ansiedade, né? Eu tive não, né? Porque a gente não tem no passado, né? A gente precisa manter ali firmemente aí essa caminhada. Mas eu passei um Sim. período com transtorno de ansiedade e, pelo que a gente diagnosticou, foi em função de muitas mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Não eram mudanças ruins, por um lado, né? Mas que eu acabei interpretando como coisas ruins e que acabou mexendo com a minha mente, mexendo com meus sentimentos e mexendo, sobretudo, com o meu comportamento, né? A gente tem esses surtos de ansiedade e a gente não consegue lidar muito bem com isso se a gente não entende por que cada um daqueles sentimentos estão vindo à tona, né? E eu passei a tentar me conhecer melhor, né? Com a ajuda, claro, da família, com a ajuda de amigos, e hoje eu consigo sambar, vamos dizer assim, nesse enredo. Eu consigo
sambar mais tranquilamente, mais tranquilamente. Porque vez ou outra eu fico na dúvida, viu, Cláudio? Eu fico na dúvida. Será que é só a minha mente brincando comigo? E aí respiro fundo, faço os exercícios e aí depois eu descubro que era ela mesmo, a mente, né? Saulo, a gente tem muita coisa nova na ciência, principalmente na nova ciência, né? Quando a gente fala de mente, a gente está falando de um território que a ciência formal ela não gosta muito, ela não se afina muito nesse sentido, né? Então, é coisa, por exemplo, da ordem da subjetividade, né? Você como professor, eu como professora também, a gente sabe que isso, por exemplo, o vínculo afetivo, né? Isso é da ordem do subjetivo. Não existe nada que consolide isso, né? Não existe uma fórmula matemática, né, que diga do vínculo afetivo. Isso é algo da ordem do subjetivo. Tem uma coisa muito legal, que seria importante quando a gente começar a gente tocar, que é na neuromodulação. É exatamente quando a gente substitui um hábito antigo por um hábito novo. A gente diz assim, tem que criar novos hábitos. Mas espera aí, eu vou criar novos hábitos para quê? O que eu faço com os antigos? A gente substitui eles. E isso que você falou tem muito a ver com neuromodulação, viu? Sambar, né? Às vezes eu pensar que é uma coisa, mas será que é, né? Ressignificar esse negócio, Os exercícios pensar eu de falei, novo. tem que refletir. E uma das coisas que eu senti mais trabalhoso foi exatamente a ideia de ter que olhar para mim mesmo. Não é uma coisa que a gente trabalhe muito durante a vida, Cláudia. E eu vi como é Sim, muito importante. E eu tive que olhar para dentro de mim, no sentido mesmo subjetivo, de entender minhas falas, de entender meus sentimentos, né, meu comportamento, de uma forma completamente assim, espontânea, mas ao mesmo tempo obrigatória. Porque é mais ou menos o seguinte: eu passei no concurso, né, do Estado, fui para o interior e eu passei boa parte da semana sozinho. Eu não estava acostumado a ficar só comigo. E aí era dentro do carro ou na casa onde eu morava. E só, sim. né? Só, eu digo sozinho, comigo. Não conhecia ninguém na cidade, né? Eram 4 horas para ir, 4 horas para voltar, 3 dias da semana longe, longe do meu filho, que para mim é meu elo, né? Longe da família, que eu sou muito ligado à família. Então, tudo aquilo que era habitual para mim foi rompido. E eu fiquei sem chão. A palavra que eu sempre digo quando eu estou nessas conversas é que eu fiquei sem chão. Eu não sabia para qual rumo a minha vida estava sendo levada. E quando eu te disse que era uma coisa boa, porque, pô, aprovado no concurso, né? Um concurso muito concorrido, que te dá estabilidade, te dá uma segurança. Era para ficar muito feliz, e eu estava muito feliz. Só que, ao mesmo tempo, esse outro lado da mudança da rotina me fez desabar. E eu fiquei realmente, assim, desmotivado, né? Essa é a palavra, desmotivado. Mas aí eu fui obrigado, como eu te disse, a olhar muito para mim, a tentar passar por cima disso, porque eu vi que eu não estava normal, eu não estava na minha condição normal. E aí eu quero te lembrar aqui uma coisa, como a família é importante. Eu lembro Sim. que quando eu estava nesse momento aí vamos dizer assim, de incertezas, eu lembro um dia factídio que a minha mãe perguntou para mim assim: o que que tu tem? Aí eu disse assim: como assim? Eu tô bem. Ela disse: não, você não tá bem. E a mamãe, pô, mamãe conhece filho, né? E no mesmo dia, foi um dia que eu fui pro interior e no interior eu ficava muito visitando meu irmão. E meu irmão, nesse mesmo dia, me fez a mesma pergunta: o que que tu tem? Aí eu disse: não, pô, não tenho nada. Ele disse: não, você não tá bem, não. Nesse dia, eu fui para casa pensando: tem alguma coisa errada em mim. Que as pessoas mais próximas estavam notando. Então não é possível que os dois mais próximos que eu tinha ali estavam errados. E aí eu passei a Sim. olhar para mim, eu passei a olhar para esse comportamento que estava, de certa forma, sendo alterado. Né? Então, eu quero começar aqui, já começando, que já começamos esse papo pegando aqui como exemplo meu testemunho. É muito bom a gente falar com propriedade, principalmente quando a gente vivenciou essa história, né? Sim. Né? Então, por isso eu estou trazendo essa história aqui para os amigos. É, o que pode desencadear essa insegurança? O que pode te levar a pensar contra si mesmo? Saulo, você falou uma coisa que eu acho muito importante a gente considerar, né? É esse momento que a gente está passando, que é um momento de bombardeio de informação.
Não é à toa, né? Não é incomum que quando as pessoas perguntam pra gente, Cláudia, o que que eu preciso fazer para diminuir uma palavra que ela é muito vulgarizada, né? Ela é muito tida como a vilã. Mas hoje na tua live eu acho muito importante a gente desmistificar o que que é a ansiedade, né? Ansiedade ela é natural. Como assim que a ansiedade é natural? Eu sempre escutei que a ansiedade, meu Deus, fulano está ansioso, meu Deus, você é muito ansiosa. Parece até um xingamento, né? Ah, larga de ser ansiosa, né? Vai te tratar, você está muito ansiosa. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo essa live, né, que ansiedade, ela é natural, ela é uma resposta evolutiva do nosso corpo. Inclusive, ela é uma resposta fisiológica de evolução do corpo da gente. Então, quando você pergunta assim, Cláudia, como é o que que a gente interpreta enquanto ameaça? O corpo da gente, a psique da gente, ela interpreta a ameaça, e voltando para o início da nossa conversa, de maneira muito subjetiva. Então, ansiedade, ela é uma resposta fisiológica, inclusive, né? Ela é desengatilhada pelo que a gente interpreta subjetivamente do que é ameaça. Vou dar um exemplo muito comum. Imagine o que é você morar em uma casa, no final de uma rua, em que nessa rua, só lá no finalzinho, que é a sua casa. Só que nessa rua, as lâmpadas queimaram. E você, há 10 anos, transita por aquela rua. Para você, chegar naquela rua 10h30 da noite, quando você chega do seu trabalho, é perfeitamente natural, porque você conhece as pessoas que ali moram, você transita todos os dias, então aquilo é a sua rotina. O teu corpo não vai disparar nenhum gatilho e nenhum sintoma fisiológico de ansiedade. Diferente das pessoas que não estão habituadas àquele contexto e vão chegar naquele momento, 10h30, para te visitar, e vão te ligar e vão dizer, Saulo, eu não vou descer aqui não, viu? Não é seguro. E aí você vai dizer, não, cara, desce, desce sim, vem aqui, eu tô te esperando aqui. Não, vou nada, tá tudo escuro, não tô vendo nadinha. Vai que me acontece alguma coisa. Opa, bem aí a gente já tem uma resposta. Quando a pessoa liga para você, e dependendo muito do repertório de vida que essa pessoa tem, né? Vamos supor que esse seu amigo tenha um histórico de assalto, tenha um histórico de susto, algum histórico que ele considerou e que ele interpreta como ameaçador a ele, a saúde física, a integridade emocional dele. Então, ele vai se barrar naquele momento. E ele pode, inclusive, dizer assim, eu não tenho condições de descer desse carro, eu tô com medo. E aí ele vai tentar dar nome àquilo que ele está sentindo do ponto de vista físico. Garganta seca, palpitação, sudorese, arranhamento de garganta, extremidades geladas, enrijecimento do tônus muscular, porque a psique dele está interpretando aquele contexto, que para você é um contexto diário, e para você não é ameaçador, para ele é ameaçador. Então a psique vai interpretar aquilo como uma ameaça real ou potencial. E aí existe um dispositivozinho aqui no nosso cérebro chamado de amígdala. Não é essa daqui, não. É um dispositivo cerebral aqui, é bem reptiliano ela, chamada de amígdala. Então, ela vai disparar e vai mandar uma mensagem aqui para a glândula suprarrenal, supra em cima, renal rim, então acima do rim. E essa glândula ela é responsável pela produção. Então, ela vai aumentar a produção de dois neurotransmissores ou hormônios, cortisol e adrenalina. A adrenalina, ó, ela aumenta e ela vai te dar, que é o que a gente chama de gás, né? Então, ela vai enrijecer o teu tônus muscular, ela vai comprimir a tua bexiga, talvez você possa sentir vontade de urinar, e aí existe toda uma manifestação sintomática, fisiológica, que as pessoas dizem, né? A tua respiração vai ficar entrecortada, e aí você tem uma sensação de sufocamento. Não é incomum as pessoas dizerem que quando estão com ataques de ansiedade,
elas sentem um sufocamento, é exatamente uma resposta evolutiva, o teu corpo te protegendo daquilo que ele considerou subjetivamente enquanto ameaça. Ter esses disparos de ansiedade é muito esperado. Vamos usar o termo normal? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas vamos usar. Ele é normal. Entretanto, o que é prejudicial? E ele não dura muito tempo, ele dura de 10, 15 minutos. O que mais dura é o ataque de pânico, é em torno de 30 minutos. Mas ele passa. Qual é o complicador? É quando durante um dia ou um período do tempo, o corpo dispara isso várias vezes, porque o teu corpo tem um gasto de energia muito grande para enrijecer o teu tônus muscular para você se preparar para uma resposta, ou ficar e lutar, ou fugir. Então, disparando isso muitas vezes durante o dia, em um curto período de tempo, desgasta você, tanto psicologicamente quanto fisiologicamente. E aí é que está o prejuízo. Físico, né? Físico e, claro, Físico, mental, exatamente. Porque emocional. a gente tem esse repertório, né? E aí isso é importante, né, Saulo, quando você diz assim, Cláudia, nessa situação de Covid, é, não é incomum a gente pedir para as pessoas, uma das primeiras coisas é evitar o excesso de informação, evitar esse bombardeamento de informações. Por que que isso é tão importante? Porque como é a primeira vez que a gente está vivenciando uma situação de pandemia, porque nós, enquanto continente sul-americano, nós somos muito novos, a gente nunca viveu pandemia. Acho que a mais recente, me corrija se eu estiver errado, foi a gripe espanhola, se eu estiver Não, errada, foi a gripe espanhola, não. não foi? Há um Que durou século. 2 anos? E mesmo Isso, assim, há um não, século. viu, Cláudia? Como? Qualquer pessoa que tu conheça viva, não passou pelo que a gente está passando agora. Então, é tudo muito novo para todos. Tudo, tudo muito novo. Então, a gente não tem esse repertório emocional de como lidar com isso. E aí, obviamente, o que que a nossa psique encara como ameaça? Potencial ou em uma ameaça real ou uma ameaça iminente. Então, como é que a gente vai reagir? O nosso sistema nervoso, ele vai considerar aqueles hábitos que a gente tinha anteriormente, né? Então, ele vai disparar adrenalina para combater essa ameaça. E isso tem uma ligação. E aí, quem é que sofre muito com isso? O nosso sistema imunológico. Não é à toa que a gente sente um rebaixamento, um sono excessivo, e aí as pessoas diziam, eu estou muito ansiosa. Por quê? O que elas dizem? Porque eu não posso sair de casa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você está ansiosa porque você não está saindo de casa, ou você está ansiosa por outros motivos, que talvez você não queira entrar em contato, e que para você fica muito mais fácil dizer que é porque você está presa dentro de casa. A gente não está preso dentro de casa. O distanciamento social, ele é físico, ele não é emocional. E aí é como você bem disse, quebrar esses paradigmas é muito importante, porque a gente rotula Sim, as sim. relações e aí a gente acaba trazendo muitos danos para a gente. Olha, Cláudia, eu tenho uma pergunta aqui do Derek. O Derek foi, inclusive, meu aluno durante todo o ensino médio. E hoje ele mora em Roraima, numa cidade que, inclusive, é limítrofe ali na fronteira. E ele mandou, foi o primeiro que mandou a pergunta, e ele dizendo que ele tá muito em pânico, né? A palavra que ele usou foi essa, né? Em pânico, porque o isolamento faz a gente ter obrigatoriedade de quebrar as relações sociais. Olha só, que o isolamento faz a gente ter a obrigatoriedade de quebrar as relações sociais, né? Eu creio que ele esteja falando, se ele tiver aí, que ele me corrija, pelo menos do ponto de vista físico, né? Do tato, né? A gente é obrigado, sim, a nos afastar. Mas aí entra aquilo que tu colocou agora há pouco, né? É um isolamento físico, mas não emocional. Mas aí até que ponto eu posso permitir que isso seja confundido? Isolamento físico e isolamento emocional. Cortou um pouco. Só refaz essa última pergunta. Existe uma confusão para muitos de nós entre o isolamento físico e o isolamento emocional. É. Bom, a diferença depende do que você considera que é relacionamento.
muitas vezes, né? Relacionamento para você é se relacionar com o quê? Com quem? Como? Por quê? Para quê? Então, estamos de novo diante daquela seara do o que para você nesse primeiro momento é da ordem do investimento ou é da ordem do custo. E a gente está falando de emoções. Porque, Emoções. de fato, a gente houve uma ruptura muito abrupta, muito rápida, do nosso contato físico com as pessoas. E aí a gente começa a considerar, por exemplo, várias questões, Saulo, no que dizem respeito à quantidade de pais que estão se queixando hoje de que os filhos estão dentro de casa, que não veem a hora das escolas voltarem, porque eles não aguentam mais, né? Tem De até um meme, professor. desculpa, Cláudio, só para completar, tem um meme dizendo que tem muitos pais que na quarentena estão descobrindo que têm filhos. É muito duro, eu sei, mas gente, eu não consegui. Olha, gente, seria cômico, muito cômico, se não fosse trágico, porque quando você começa a considerar a qualidade dessas relações, a gente está falando de qual foi o balizamento que você utilizou para construir relações saudáveis. Se em uma situação de distanciamento físico você repensa a qualidade daquela relação, e se aquela relação serve para você apenas no contato físico ou não, isso é um amadurecimento do formato com que você encara essas relações para a sua vida. Se a gente fala de relacionamento, a gente está falando de qual é o custo e o investimento que ela traz para mim. Vamos falar primeiro do custo. É exatamente o que a gente tenta Legal. brincar para suavizar, mas é muito triste mesmo quando a gente escuta um pai ou uma mãe dizer assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Por exemplo, agora aula online, né? Eu tenho que ficar com esse menino agora como uma tutora, eu não tenho tempo para isso, eu tenho coisa para fazer. Existem várias coisas que a gente precisa escutar nessa frase, né? A gente não está julgando pai e mãe, a gente está apenas lidando com aquilo que é da ordem do real, né? Isso, É isso. exatamente o fato de que você ter que se dar conta que educar criança, e a escola ela tem uma obrigatoriedade de educação formal, conteúdo. Educação informal é do ordenamento da família, né? É o Sim, investimento perfeito, familiar. Se você perfeito. começa, enquanto pai, a considerar esse tempo como custo, a gente precisa repensar no que você está formando dentro de casa, né? Que espelhamento é esse que você está trazendo para o seu lar, para o seu filho? Eu escutei recentemente professor, né? Dizendo, e a gente é professor, a gente sabe do lugar que a gente está falando, né, Saulo? Professor É, dizendo que não vê a hora das aulas começarem porque ela não aguenta mais ficar em casa. Bom, vamos escutar isso melhor, assim. A gente precisa entender que para muitas pessoas, né, existem lugares. A gente ocupa lugares sociais. A gente ocupa lugar, função de mãe, função de mulher, função de amante, né? Porque nem sempre a mulher é amante ou é esposa, né? Eu estou falando de amante de amor, tá, gente? não da outra. Função, não da outra, função de profissional, né? Várias funções de filho, de filha, de tio, várias funções. E a gente para pensar que, segundo Freud, Saulo, Freud fala que existem duas vias de você se constituir enquanto sujeito. Uma é pela via afetiva e a outra é pela via do trabalho. Lá na origem da palavra trabalho, tem algo chamado de origem grega, né? Sim. Tripalium. Tripalho é um instrumento de tortura. Exatamente, um chicote, um instrumento de tortura. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, né? Toda relação que a gente constrói, a gente tem momentos de satisfação, mas também a gente tem momentos de insatisfação. O Freud chama isso de prazer e desprazer, né? De Thanos, Eros e Thanatos, gozo e queixa. Toda a relação, ela tem esses momentos, ela é pautada Claro. nessas nuances, né?
Nem tudo é prazeroso demais e nem tudo é desprazeroso demais. Até porque em saúde mental, a gente está falando de saúde mental, né? Em saúde emocional, os extremos eles são muito patológicos. Então a gente passa a vida da gente inteira tentando buscar o equilíbrio. Do Se você me equilíbrio. pergunta, tentando buscar. Se você perguntar, Cláudia, quando que a gente atinge o equilíbrio? Só na morte. Porque não há demanda nem para respirar. Então, na morte, a gente está, ó. Até, até porque os anseios vão mudando, os desejos, os desafios que são impostos a gente. Então é uma questão de autorreconhecimento mesmo, né? De autoconstrução. Não tem, Sim, é sim, aquele ditado bem simplório que diz que não existe felicidade, existem momentos felizes, né? perfeito, O mesmo perfeito. acontece também com as tempestades, né? Não há tempestades que durem para sempre. Para Assim sempre. também como não existem momentos felizes. A gente tem uma Exato. constante construção. Exatamente. E o que nós estamos vivendo aqui é uma passagem, né? Então, voltando à construção dessas relações, questioná-las neste momento é fundamental. Questionar o formato com que você construiu as suas relações até então. Por que que a gente fala muito assim? Quando vamos voltar ao normal? Nunca mais. Porque Nunca. a gente não volta para o passado. Daqui para frente, a gente vai ter O novas novo normal. relações. O É o novo que as normal. pessoas falam, né? É o novo normal. Cláudia, muita gente pergunta, Cláudia, o que que é o novo normal? Gente, o novo normal é o novo olhar. É, por exemplo, você, ao voltar para o seu trabalho, e que isso não vai ser rapidamente, como nós fomos tirados, isso vai ser gradativo, ao voltarmos ao nosso trabalho, é enxergar as relações de um ponto de vista mais qualitativo, né? Sim. Eu quero essa amizade, essa amizade contribui para mim de que ordem, né? Essa amizade aqui eu vou colocar, sabe quando a gente tem uma estante em casa, Saulo? Um guarda-roupa. A gente não arruma o guarda-roupa quando ele tá cheio. Eu tenho que tirar tudo do guarda-roupa e ver o que ainda me serve naquele guarda-roupa. Assim é com a mente, né? Fazendo uma analogia, a gente faz isso com a mente também, né? Essa higienização mental, essa higienização das relações, e elas são muito importantes. E, Cláudia, eu inclusive vejo que essa revisão, essa autorrevisão que você está falando sobre as relações sociais, dando como exemplo as amizades, né? E ela tem que acontecer a vida inteira, e não só em momentos como esse, né? Isolamento. Mas ele também serve, principalmente agora com o isolamento, a gente consegue perceber, eu pelo menos discuti muito isso, e por coincidência, conversei isso hoje, inclusive, com minha esposa e com uma amiga, né? Que a gente Legal. está revendo a forma de consumo, né? A forma de consumo, a forma de priorizar as coisas, né? As próprias prioridades, enquanto o que me dá prazer, aquela relação do custo-benefício que você falou agora há pouco. Como eu estou muito tempo em casa e eu estou percebendo algumas experiências que me dão prazer, como, por exemplo, cozinhar. Outro dia eu brinquei com isso. Eu gosto muito de cozinhar, eu venho de uma família que adora cozinha. E eu não tinha mais tempo para isso. E estar em casa e em diversos momentos ter a necessidade de fazer o almoço e reunir todo mundo ali na mesa para provar, para elogiar, para falar mal, entendeu? Foi muito bom reviver, porque assim, é que nem a roupa no guarda-roupa. Tem horas que o guarda-roupa tá tão cheio que a gente esquece aquela camisa, aquela bermuda que você gosta muito, mas que ficou lá embaixo, né? Ali escondida. E aí é preciso fazer essa revisão Sim, para que eu possa sim. realmente me encontrar enquanto sujeito, né? Enquanto identidade, para que eu possa fortalecer, para que eu possa fortalecer aquilo que me faz bem, né? E que eu possa também enfraquecer aquilo que me faz mal, para poder buscar aquele equilíbrio que a gente estava falando, né? Então, até o Exatamente. materialismo, ele precisa também passar por essa revisão, não é? Exato. É o que a gente chama de ressignificar. Eu gosto muito, Saulo, quando eu converso com as pessoas, quando elas falam assim, quando elas me perguntam, né, mas como é que é esse ressignificar? E aí eu sempre gosto de falar isso, ó, quando você fala de ressignificar, retomar, reviver, a gente sempre usa um prefixo, né, ré. A gente precisa dar um passo para trás para ter perspectiva, para ver o que que ainda te cabe daquele momento. Quando o seu aluno perguntou, né, é Perfeito. diferente as relações físicas das relações emocionais? Eu, Cláudia, não posso falar do seu lugar.
Nem o Saulo pode falar do seu lugar. A única pessoa que pode falar do seu lugar é você. Para você, é distinto as relações físicas das relações que você está tendo que construir agora, com base quase que tão somente nas relações no conteúdo afetivo? Eu ia te dizer uma coisa. Eu não posso fazer uma comparação dessa porque eu tenho, por exemplo, tenho 38 anos. Eu tenho 38 anos de relação. Ixi, o que foi? Acho que atualizou aqui e mudou. Peraí. Foi. Estão ouvindo aí direitinho? 38 Foi? anos, você parou no 38 anos. 38 anos. Então, eu tenho 38 anos de relações físicas, contato, e eu tenho 2 meses. Claro que se eu levar em consideração o uso da tecnologia que eu tenho, poderia ser Sim, um pouco maior, mas vamos botar aí 6 meses de relações virtuais. É claro que na balança o peso não vai ser igual, né? A gente precisa ter mais experiência para poder desfrutar um pouco mais do que a tecnologia nos permite, para depois perfeito, amadurecer também, né? Como pessoa e como perfeito. relação. Quer ver uma coisa? Eu marquei, inclusive, hoje com uns amigos de viagem, a gente tem um grupinho de viagem, que inclusive nasceu de uma viagem, que hoje é uma família, né? E todo ano a gente visita uma família no seu local de origem, né? Ano Que passado eles bom. vieram cá, né? Ficaram aqui em casa. São 8 casais, né? Então imagina a bagunça, 16 pessoas numa casa, né? Mas olha, a gente marcou, por exemplo, um bate-papo de botequim na sexta noite. Então já baixei o programa, Legal. já falei para todo mundo. Então é para todo mundo tomar sua cervejinha, tomar seu vinho, ou sua água, ou seu chá, mas todo mundo ao vivo batendo um papo. Quer dizer, a gente está se redescobrindo, né? Assim como Sim, as aulas também estão sendo redescobertas. O professor ele está tateando e está descobrindo um novo limite que ele não tinha e que está sendo obrigado, por verdade, está sendo obrigado para manter o emprego, né? Para manter a renda. Mas isso é bom porque essa obrigação que vem lá do grego, né? Do chicote, ele vai demonstrar também um novo limite. Né? Vamos dizer sim. assim, a grosso modo, seria um lado positivo do chicote. Não sei se há um lado positivo do chicote. Eu estou Sempre há. interpretando dessa forma, né? Eu estou interpretando dessa forma. Até como eu te falei, aquela minha história. Hoje eu me conheço muito mais. Hoje eu consigo priorizar aquilo que realmente me dá valor e que me faz crescer. Mas se talvez se eu não tivesse passado pelo que eu passei, e foi muito duro, eu não estaria tão forte como eu acho que eu estou hoje. Sim, Né? sim. Então a gente tem que passar a interpretar isso. E aí eu queria aproveitar e trazer aqui a fala da Mariana. Mariana foi minha aluna lá no COC faz muito tempo, viu, Mariana? Tudo bem contigo? Eu espero que você esteja aí, porque faz tempo que ela botou a pergunta. Ela disse É assim, ó, sinal de que o esse que professor é muito bom, né? Porque não esqueceu. eu lembro de Mariana, porque a turma do COC é uma turma pequena, cara. E a turma pequena você consegue ter mais proximidade, né? Porque quando a turma é muito grande, tem aqueles alunos que são mais intro, né? E por mais que você tente chegar, é difícil, né? Eu tento Sim. gravar o nome, a história, só que eu confesso que de vez em quando, e olha como isso me dói, quando eu encontro um e eu não lembro o nome ou da onde, mas eu sei que foi meu aluno, tá? Então, de antemão, se eu não lembrar, perdoe a memória aqui do velhinho. Você A sabe o Mariana. que eu falo? Você sabe o que eu falo, Salo, com os meus alunos, assim, sempre, sempre. Quando eu vou me apresentar na sala, eu digo logo, eu digo, olha, titia tá ficando velha, então quanto mais os dias passam, a pessoa vai ficando mais velha, então é normal, né? Eu vou falar dos neurônios, enfim, eles morrem de rir. Eu digo, olha só, se um dia vocês me encontrarem na rua e eu chamar você e disse, oi, amor, tenha certeza que eu sei quem você é, mas eu não sei mais seu nome. Então você diga, titia, Concordo. é Ana, é Maria, é João, porque eu realmente, eu não vou lembrar. Pode. Eu prefiro botar um apelidozinho do que errar o nome. Mas a Mariana hoje tem a sua vida, é profissional, e ela está dizendo aqui o seguinte: olha, Cláudia, o que me gera mais ansiedade são as incertezas. Por exemplo, quando as aulas retornarão nas universidades? Quando poderei rever meu pai? Fui aluna, e aí depois ela fala um pouquinho sobre essa história, né? Mas principalmente essas incertezas, que é muito comum no momento como nós vivemos hoje. Eu acho que o primeiro passo é esse, não é, Cláudia? Entender que isso é normal. Entender que incerteza a gente tem desde que a gente nasce. A questão
questão que está acontecendo agora com essa pandemia é que ficou mais claro e mais evidente a impotência da gente diante das variáveis que a gente não tem controle. Um exemplo muito claro. Cláudia, eu não sei quando as universidades vão retornar. A gente sabe, e é sabido que nós temos um calendário, que tem um período de férias, que ele começa e termina. Então, a gente tem todo o cronograma para cumprir. Com o advento da pandemia, isso está em suspensão. Para pessoas que manifestamente são ansiosas, e a maioria de nós temos uma estrutura, um traço muito marcado de ansiedade, né? Essa manifestação que ela é episódica, né? Ela está vindo aí, né? Ela traz um desconforto muito mais do que um desconforto físico, de não ter que sair de casa ou me sentir prisioneira, mas um desconforto na percepção de não saber qual o prazo que eu tenho para. Não é incomum as pessoas perguntarem pra gente, Ficar quando sem que tu chão. achas? Quando que tu achas? Então, essa incerteza nos traz, de uma maneira muito contundente, aquilo que a gente já falava que dispara ansiedade, ameaça. Se eu não sei como eu vou proceder amanhã, quando eu vou retornar para o trabalho, se quando eu voltar o meu trabalho vai estar lá, quando eu vou voltar para a faculdade, eu vou perder o semestre, vou perder o ano, como é que isso vai ser daqui para frente e a minha formatura? Vem uma série de questionamentos, todos esses questionamentos que não têm resposta, eles são lidos por você como uma ameaça real e não mais uma ameaça em potencial. Ela existe, ela está aqui de fato. Então, realmente, e como isso ocorre de maneira imotivada, porque não é você que está provocando, não é você que está faltando às aulas porque você não quer ir para a aula. Você está sendo, entre aspas, obrigada a não frequentar a aula por uma questão de saúde. Eu tenho escolha? Você tem escolha. A gente viu no jornal ontem, né? A quantidade de gente de maneira muito irresponsável na litorânea e na Rua Grande, para fazer nada. Né? Então, assim, enquanto umas pessoas se privam e ainda há um sentimento aí correndo por fora, Saulo, que a gente não pode desconsiderar, da gente se sentir lesado. Porque enquanto nós estamos em casa, outras pessoas estão saindo. Existem aquelas pessoas que estão saindo porque elas precisam sair. Elas trabalham com isso, né? Delivery, médicos, o pessoal da área de saúde, os auxiliares de serviços gerais que tem que estar todos os dias no hospital, né? Então, essas pessoas, elas precisam, comércio pequeno, precisam estar em casa na rua por uma questão de subsistência. Nós não precisamos estar na rua, então nós estamos optando, essa opção é nossa, de permanecer em casa. E aí a gente acaba se sentindo lesado e vem aquele tão, como Foucault mesmo já falava, né? Aquele Isso. sentimento bem de injustiça, né? De Revolta. intolerância, de revolta, exatamente. E Isso é aí, perigoso. isso é muito perigoso. Eu digo para mim, enquanto indivíduo, não falo nem da dualidade do ponto de vista social, do embate social. Eu digo para mim, né? Porque isso pode despertar em mim um comportamento que acabe fugindo do meu controle, como, por exemplo, eu mesmo atentar contra mim no sentido de, já que ninguém está respeitando, eu também não vou respeitar. E aí, muitas vezes, Perfeito. eu passo a ser grosseiro também com aqueles que não respeitam. Então, isso sim pode trazer aí um mal mental, né? Já que a gente está falando de saúde mental, muito grande, né? Já que te traz o incômodo, é aquela história do custo. O custo maior do que o benefício. Agora, claro, Exatamente. essas coisinhas miúdas, eu vou falar miúdas, com perdão da palavra, né? Porque, assim, é uma coisa que é pequena no sentido de visibilidade. Nós não conseguimos enxergar com tanta notoriedade, né? E isso afeta o nosso comportamento, afeta, por exemplo, o nosso humor. Por exemplo, a gente está muito tempo dentro de casa, que fez essa privação, que fez esse isolamento corretamente, a gente realmente tem momentos, eu senti muito isso, tem momentos que eu acabei explodindo sem tanta necessidade. Às vezes por uma coisinha tão boba que depois eu tinha que ir lá e pedir desculpa. Às vezes uma coisa que foi derrubada. Quer dizer, é muito também dessa quebra da rotina, né? O que Sim, eu posso sim. fazer, Cláudia? O que eu posso fazer para tentar aliviar essa pressão? É, Saulo, existem algumas técnicas, né? Porque quando você fala de pressão, você está falando de tensionamento. Sim, Tensionamento é da ordem do estresse. isso. Existem dois tipos de estresse.
o que a gente chama cientificamente de distresse, que são os efeitos negativos desse estresse, e o eustresse, que são os efeitos positivos desse estresse. Como é que eu sei quando um é positivo e quando um é negativo? A forma com que eu encaro eles. No dia do teu aniversário, você tem uma expectativa. Se ela for atendida, você vai ficar estressado. Se ela for frustrada, você vai ficar destressado. Né? Então, a forma como você encara, né, a mesma situação, ela te leva para um estresse positivo ou ela te arrasta para um estresse negativo. Então, existem algumas técnicas, né, que a gente pode fazer. Existe a primeira coisa que a gente pode fazer é a respiração da gente. Porque é a primeira coisa que é, vamos dizer assim, disparada. É alterada, é disparada, é a respiração. Então, é importante fazer o exercício de respiração, né? Tem alguns GIFs que as pessoas mandam pra gente e eu acho eles muito bacanas, porque eles dão pra gente isso, essa sequência de respiração. É sabido que a gente não respira da maneira, com a qualidade que o nosso pulmão requer. A gente não faz uma inspiração e uma expiração. Então, esse movimento respiratório de inspirar e expirar, a gente não faz completo. Então, é importante que a gente mantenha esse exercício de encher o pulmão até o máximo, e na medida que você está enchendo o pulmão, você está vivenciando aquilo, expira, coloca o ar para fora, porque há fisiologicamente falando, há uma alteração na quantidade de gás carbônico que você solta e na quantidade de oxigênio que você coloca quando o ritmo respiratório aumenta, porque dispara a amígdala, suprarrenal e cortisol, adrenalina. Então, há um desequilíbrio aí sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é equilibrar esse funcionamento da respiração, porque ele não é autônomo, você controla a respiração nesse momento em que você se dá conta e tem consciência de que você nesse momento está inspirando e está expirando. Tem uma outra técnica que a gente chama de técnica de distrator, de distração. Eu vou te confessar, eu sempre falo isso. Eu não gosto, não é que eu não goste, eu aprendi a não gostar de matemática. Eu acho que essa é a melhor colocação. Boa. Muito Né? bem colocado. Eu tive uma defasagem aí nessa aprendizagem, enfim, não vou responsabilizar ninguém, mas o fato é esse. Eu aprendi a não gostar de matemática. Então, eu tenho dificuldade e o meu filho ama matemática. Então, eu estou reaprendendo a gostar de matemática com Você ele. não você vai influenciar ele negativamente. É como Perfeito. alimentação. Eu vi isso da nutricionista. Não sou muito de comer salada porque não tínhamos muito hábito de salada. Salada de pobre é sempre a mesma coisa: alface, tomate, cebola, pepino. Acabou. E vinagrete por cima, né? É só isso. Aí depois você vai descobrindo outros sabores. Mas eu não tinha o hábito Sim, de comer legumes e verduras. Eu tive que criar esse hábito por necessidade, né, da saúde em si. Mas quando você passa a ser o exemplo nesses pontos, a tendência é que esse exemplo seja repetido pelo teu filho, né? Então, essa ideia de redimensionar o teu gosto pela matemática tem tudo a ver com o que você quer passar para o seu filho, não é sim, isso? sim, Ó, sim, exatamente. a Irani até fez uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente. Como é que eu consigo detectar que eu estou estressado? Não é fácil, não, né? A gente tem que se Não, conhecer isso, né? na verdade, o que que é o estresse, né? Para a gente detectar, eu tenho que entender o que que é o estresse. O estresse nada mais é do que uma alteração no seu corpo, o organismo se altera para se adaptar a novas realidades. Bom, então, pensando desse jeito, eu estou constantemente estressada? Sim, você está constantemente estressada. Entretanto, a forma com que você enxerga esse estresse vai fazer toda a diferença para o teu sistema fisiológico, as toxinas e os hormônios que você vai disparar, porque a tua psique vai encarar aquele episódio como algo danoso ou como algo que te traga benefício. Então, a psique, disparar ou toxinas ou hormônios saudáveis ou não, dependendo de como você interpreta aquilo que você considera da ordem do estresse. Um exemplo muito claro nesse período.
sentar com o filho na frente do computador a manhã inteira ou a tarde inteira para dar conta de uma aula EAD. Até porque nós sabemos que criança em modalidade, né, EAD, elas não funcionam, porque elas têm todo o funcionamento dela, biologicamente delas, o tempinho delas, enfim, não é à toa que escola é lúdica, para É. dar conta, né, da quantidade de energia que elas precisam gastar. Exatamente. E aí, a gente que é adulto, o que a gente quer? Um robozinho na frente da tela. Eles não vão ficar. Não Se consegue. você. Não, eles não vão ficar, não vão mesmo. Porque se eles ficarem, tem alguma coisa de errado. É bom você começar a investigar outras questões aí, né? Criança não fica mesmo. Tá doente, tá com alguma dor, se ficar muito tempo sentadinho, tá acontecendo alguma coisa com aquela criança. Vamos investigar. E aí, se você, ao sentar, se você não fizer todo um trabalho de ressignificar esse lugar, que você não é professora, que você é mãe, que o seu filho não vai passar 4 horas sentado, que vai chegar uma hora que ele vai brincar com lápis, que vai chegar uma hora que ele vai dizer que aula chata, eu não suporto essa professora. Não é a professora, é o lugar que ele está sendo obrigado a estar e que ele está dizendo para você que ele não quer mais estar ali. Então, Olha aí, ok, vamos levantar, vamos fechar isso aqui, fica não está curioso. dando mais certo. E tia, a gente vai sair um pouquinho, porque o fulano ou a fulana não está mais conseguindo captar. Não adianta ele ficar com o olho grudado e a mente tá lá no terraço, tá no brinquedo dele, tá em outro lugar, né? E aí também Então, esse ressignificado também tem que ter um poder muito grande, porque ele não está no ambiente escolar, ele está em casa. Então, para ele, é tudo muito à mão, né? O brinquedo, o exato, videogame, está tudo ali à mão. E quanto mais perto a gente está desses itens, o desejo aflora, sem dúvida, né? Então é preciso ter exatamente. maturidade e eles não têm essa maturidade. A gente é que tem E que aí, passar para eles. E aí, se você já vai achando que você vai conseguir, porque você é a super mãe ou super pai, fazer a criança ficar 4 horas, todo aquele movimento daquela criança que é natural, é esperado, é padrão para a faixa de desenvolvimento dela, vai ser para você o quê? Um estresse completamente desagradável. Você vai gritar, depois você vai se arrepender, você vai chorar. Ou seja, vai ser um desgaste, vai ser um custo estar ali. Diferentemente, se você for assim, filho, olha, vamos aqui, filha, vamos aqui. Vamos ficar até quando você puder, mas é importante que a gente fique até o final, tá bom? Tá bom. Conversa, criança entende, de 0 anos até nós, né, que somos crianças dos nossos pais, eles sentando e conversando, a gente compreende, né, o posicionamento deles, não aceita muitas vezes, mas compreende. É verdade. Tem que Então, ter. isso vai depender da forma com que você vai encarar determinada situação. Estresse, de novo, também semelhante à ansiedade, é muito vulgarizado, né? Ah, fulano, tu tá estressado? Sim, nós vivemos eternamente estressados. Lembra que a gente fica eternamente buscando o equilíbrio? Então, a gente Eu, está em constante mudança, estamos em constante estresse. eu lembro que quando eu fazia fundamental, e faz tempo, viu? Mas eu lembro, eu nunca dei trabalho para a escola, viu, Cláudia? Eu nunca dei trabalho mesmo. Minha mãe estava até aí com a gente. Se ela tiver, se eu estiver mentindo, pode dizer aí, viu, mãe? Ao vivo. Mas eu nunca dei trabalho. A minha irmã até brincava dizendo que eu pescava, porque ela não me via estudar e eu nunca fiquei de recuperação ou reprovado. Eu era muito de atenção. Quando eu estou focado numa coisa, o que estiver acontecendo ao meu redor, não pego, viu? A minha esposa já sabe disso. Se eu estiver assistindo a um filme e ela falar alguma coisa comigo, eu não vou estar ouvindo ela. Então ela já sabe que eu estou com minha atenção toda para aquele lugar. E eu lembro que naquela época, e aí vem a sabedoria da experimentação, né? Eu tinha dias que eu realmente não queria ir para a escola. Eram poucos, mas eu não queria. Então eu dizia para minha mãe, mãe, hoje eu não tô com saco de assistir aula. Eu não tô legal, eu queria ficar em casa, quietinho. Aí minha mãe dizia assim, você não quer ir para a escola? Tudo bem, não vai. Eu te ver como eu não dava tanto trabalho, né? E ela sempre foi muito de conversar. Então ela dizia assim, não, meu filho, então não vai não, pode ficar em casa. E aí ficava em casa, mas tudo negociado, né? Olha, mas é dessa vez, porque você tá assim, mas amanhã não vai inventar história não e tal. Então ela também dava a dura, né? Mas Sim. eu sou muito assim também com meu filho. Essa semana mesmo, quando eu fui chamar ele de manhã para assistir a aula dele começa 8 horas, ele disse assim, pai, posso te pedir uma coisa? Hoje eu não queria assistir aula. Hoje eu não queria assistir aula, eu tô com muito sono. Então eu disse assim, olha, eu posso deixar você não assistir aula,
mas de tarde a gente vai sentar, a gente vai olhar as tarefas e eu vou lhe ensinar. Pode ser? Aí eu disse, pode. Você promete? Porque se você não cumprir, eu não confio mais em você. Aí ele, não, tudo bem. Aí quando foi de tarde, ele mesmo me chamou para que a gente sentasse e olhasse as tarefas do dia. Tem que ter essa negociação, né? E tem que ter, Sim, sim, sobretudo, isso que você falou é muito importante para quem está aqui ouvindo a gente. A gente tem que dar um ressignificado a todas essas tarefas, né? A ir para a cozinha, a sentar na mesa para fazer o dever com os filhos, ou até mesmo fazer o nosso trabalho. Por isso, a criação do ambiente que te cerca ser tão importante, né? Por exemplo, ó, olha aqui, gente, ó, eu estou de manga comprida, de botão, porque o papo aqui é sério, né? Agora, tudo bem, eu tô de short de tactel, não era de dedo, mas eu tô que nem o William Bonner apresentando o Jornal Nacional. Eu acho que ele sempre fica liberto. Mas olha, significado. Quando você coloca uma camisa assim, condizente com o que tu vai fazer, sem dúvida você incorpora muito esse espírito. E aí você já está, sem querer, dando esse ressignificado, né? Que sim, eu sim, poderia simplesmente tratar isso aqui. A gente não está ganhando nada com isso, né, Claudinha? De antemão, sim, já quero não, agradecer. Todos nós aqui estamos te agradecendo logo com um grande abraço virtual. Obrigado por essa conversa. Não está acabando ainda, tá? É só aproveitando para agradecer porque você tirou esse momentinho da casa, da família, porque eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu acabei uma reunião 6 horas, 7 horas a gente já está aqui de novo, mas assim, não tem ganho financeiro, mas o ganho que a gente tem em passar um pouquinho das nossas preocupações, da nossa fala, sim, para essas pessoas que estão aqui indo e vindo na nossa sala, sem dúvida é impagável, né? Do ponto de sim, vista financeiro. É impagável, tá? é. Por quê? Porque O a gente não sabe ganho, o que acontece na vida do outro. De repente, alguém que está aqui caladinho ouvindo a gente, está passando por um momento como esse e nem sim, percebeu que está. Então, às vezes, uma palavra, uma colocação, né, feita pelo outro faz um significado tremendo na vida, né, que a gente nem imagina. Se a gente imaginar, talvez não encarasse, né? Não é encarasse. verdade, Sal. Isso é verdade. Se a gente soubesse a influência que a gente tem na vida do outro, mesmo que seja pouquinho, né? Eu acho que a gente se valorizaria mais, né? Porque Sim, quando a gente está falando hoje desse período de pandemia, a gente começa a perceber o quanto que as relações estão e são e eram frágeis, e o quanto que as próprias relações individuais, né? Eu comigo mesma. Porque é um engano quando a gente pensa que para que eu me relacione com o outro, eu não tenho que estar bem. A primeira relação que a gente trava com a gente é com a gente mesmo. exato. Tem Aprendi. uma, tem um, E tem não é uma, fácil, um- viu? Porque até hoje eu não consegui me domar. Até hoje eu não Uhum. consegui. Vez ou outra, eu fujo de mim mesmo. Eu acho que eu sou tão insuportável que eu fujo de mim mesmo. Tem um conto que ele é bem curtinho, que eram duas vizinhas, né? Dona Maria e Dona Clotilde, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito curtinho. Dona Maria e Dona Clotilde eram vizinhas que viviam em pé de guerra há anos. Aí um belo dia, Dona Maria pegou, foi no quintal dela, queria aprontar com Dona Clotilde. Foi no quintal, chamou um rapazinho e pegou uma cesta belíssima, né? Fez um embrulho lindíssimo e botou uma coisa lá dentro e mandou o rapazinho entregar na casa da Dona Clotilde. Quando a Dona Clotilde recebe o presente que ela abre, ela vê um cartão e diz assim: Isso é a prova do quanto a nossa amizade vale para mim. Quando ela abre, e elas estavam fazendo as pazes, segundo a Dona Clotilde. Quando ela abre a cesta muito bonita, ela vê um monte lotado de esterco de vaca. Aí a Dona Clotilde disse assim: Nossa, eu não entendi o da Dona Maria. Nós não estávamos fazendo as pazes? O tempo passou. Um belo dia, a Dona Maria recebe na porta da casa dela, com o mesmo rapazinho entregando, uma cesta mais linda do que a que ela tinha enviado para Dona Clotilde. E aí ela, é a vingança da asquerosa daquela Clotilde. O que será que ela está aprontando? Levou para casa, para dentro de casa, e tinha um cartão. Qual foi a surpresa dela quando ela abriu, antes de ler o cartão, que ela abriu o cesto, tinha as mais belas flores que ela podia encontrar naquele período do ano. Aí ela abre o cartão e o cartão estava escrito assim: Essas flores
são a prova da minha amizade por você. Elas foram cultivadas com o esterco que você mandou. Afinal, cada um dá para o outro que tem em abundância. Então, Saulo, é exatamente isso, né? Como é que eu vou exigir de alguém se aquela pessoa não tem para me dar? Quando a gente fala de ressignificar as relações, eu preciso compreender até onde o outro tem para me dar também. Não é incomum, por exemplo, na clínica, as pessoas o tempo inteiro se queixarem das suas relações afetivas, né? Com mãe, com pai, com marido, enfim. E sempre bater na mesma tecla. Eu queria que fosse mais carinhoso, eu queria que fosse mais romântico, eu queria. Aí você pergunta assim: mas como era no começo do relacionamento? Ah, não, ele sempre foi assim. Você Então, percebe que o que você está pedindo é algo que foge do limite do emocional do outro? Você já parou para pensar que talvez que o que você esteja exigindo não é nem que ele não queira, mas é que ele não pode, ele não tem para dar. Se a nossa bagagem, né, se nós realmente vivêssemos com uma mochila existencial, se você pudesse abrir a mochila do outro, de repente aquilo que você quer não tem ali. Tem qualquer outro item, menos aquilo que você deseja. Não está na hora de você começar a dar um outro lugar para isso que você exige tanto e que nunca vem? Isso é uma pois é, cilada emocional. De repente, o que você está exigindo do outro, na verdade, falta em você, e talvez você queira tampar isso com uma presença ausente do outro, né? Meio que paradoxal, mas eu acho que deu para entender. eu acho que tem muito disso, pelo menos no meu universo escolar, da relação pai-filho, né? Ou pai-filha. Os pais buscam uma realização profissional que não atingiram nos filhos. E aí acabam Perfeito. pressionando eles, né? De uma forma realmente desumana. Isso é E verdade. sem se dar conta disso. Às vezes pensando no Sim, melhor para o filho, só que esquecem que o melhor para o filho não necessariamente é aquilo que ele identifica como o melhor. O melhor é subjetivo. Cláudia, eu lembro de uma entrevista que eu nunca esqueci até hoje, ela está guardadinha aqui como um dos talismãs da minha vida. Tá? Eu guardo muito essas coisas. Acho que quem assistiu Quem Quer Ser o Milionário viu que o sim, Jamal, ele acertou tudo com base nas memórias dele, na intuição, na memória, na experimentação. Claro que é um filme. Então eu vou trazer para vocês algo real. A Ana Botafogo é a maior bailarina do Brasil sim. e uma das maiores do mundo. É a única bailarina brasileira a ter dançado no Bolshoi, né? O balé russo. E ela é representante, ela é referência mundial no balé. Do Emílio Zurita perguntando para ela assim: Ana, você já dançou no Bolshoi, você já foi não sei aonde, já falou não sei aonde, não sei o quê, prêmio não sei de quê, falou tudo. O que mais te realizou? Aí ela disse: ter vivido a vida que eu escolhi viver. O Emílio ficou mudo, Cláudia, e ele disse assim: eu tinha certeza que você ia falar do Bolshoi. Eu tinha certeza que você iria falar do Bolshoi. Não. Foi viver daquilo que ela escolheu, porque ela escolheu aquilo porque dava prazer a ela. Né? E aí perguntou para ela assim: e o que, que você deseja para sua filha? Sua filha também está entrando no balé agora e tal. O que você deseja para sua filha? Cara, isso foi maior ainda. Disse assim, que ela viva, assim como eu, daquilo que lhe dá prazer. Prazer. Olha o peso dessa fala. Uma fala simples, uma fala simplória demais. Quer dizer, é criar expectativa? Sim, mas não aquelas expectativas que vão, na verdade, atender outras expectativas alheias. Sim, sim, Né? Eu não tenho que realizar uma conquista material que eu não quero só para mostrar para os outros que eu tenho. sim, Né? E sim, isso é uma sim, pressão social gigantesca. Né? É uma pressão social gigantesca e muitas vezes a gente vive uma vida em função dessa pressão. E aí desencadeia, sem dúvida, a frustração. sim, Frustração. Claudinha, sim. a gente tem 50 segundos para finalizar e eu peço que a gente volte para a gente fazer o último bloco. Coisa rápida, tá? Não vou, Tá, não vou tá te... bom. Não. Só para não ficar uma coisa assim, tipo começo de pandemia, abrupta. Tá bom? Galera, a gente vai sair, tá? Tá Para bom. só para pegar mais um tempinho para a gente poder as considerações finais, tá bom? Tá Obrigado, Cláudio. ótimo. Vou sair aqui, vou reiniciar e vou deixar salva, tá? Viu, pessoal? Vocês que pediram aí, eu vou deixar salva. Vocês vão poder assistir a qualquer momento, tá? Até porque agora a gente tem a possibilidade de jogar para o IG.
Então ela vai ficar lá no feed direto, tá? Tá bom? Então a gente volta só para considerações finais rapidinho.